Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, pois somente assim teremos peso para discutir os temas que realmente importam. Bom, e eu não podia deixar passar o tema de hoje, como diz o título, insetos, se é comida, não é comida, mas de qualquer maneira eu quero mostrar um pouco mais de forma ampla esse mundo nojento que está sendo oferecido como um alimento saudável, enfim. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: é completamente ilógico cogitar esses tipos novos alimentares imorais, enfim, nojentos, repugnantes, do ponto de vista onde ainda existe terras para a produção de alimento, né? Ao invés de nós incentivarmos a produção de alimentos saudáveis, proteína animal, proteína vegetal, alimentos, enfim, tudo que já é feito, não. Nós temos que agora substituir isso em prol de algo maior, né? O que é um completo absurdo. E veja, nada disso ocorreria sem que houvesse a própria manipulação da lei de oferta e demanda. Por qual razão você trocaria um pedaço de carne bovina por um hambúrguer de minhoca? Por qual razão? Nenhuma. Humanamente é irracional uma atitude como essa. Agora, se nós colocarmos o preço como um fator dessa escolha, veja, para que eu transforme um produto atrativo, ainda que no seu aspecto visual ele não o seja, e talvez no sabor ele possivelmente, pela quantidade de químicos que eles colocariam nesse tipo de alimento, de proteína, seja sintética, seja de inseto, existe ainda repugnância natural, porque aquilo não é comida, tá? Mas se eu encarecer a proteína animal, se eu deixar a proteína animal inacessível, com pedágios, como já são feitos pedágios da Carbon Border Adjustment Mechanism, que é o CBAM, que está sendo criado para compensar emissões de gases do efeito estufa quando não são compensados em determinadas regiões do mundo, para que esses produtos, na sua entrada no mercado europeu, eles sejam taxados, porque eles vieram de produtos de origem onde não existe uma compensação de carbono, no mercado regular de carbono. Tudo isso nós estamos falando lá do Acordo de Paris. Tem outros vídeos no canal se alguém quiser aprofundar um pouco mais, né? Tem essas questões, envolve ainda a redução da produção de proteína animal. Veja, nós temos Irlanda, nós temos Espanha, nós temos tantos países da Europa que estão sofrendo com medidas autoritárias climáticas, reduzindo a sua produção de alimentos, fazendo com que esse produto se tornem mais caros. Vocês conseguem entender que toda essa lógica por trás da proteína de inseto, da proteína sintética, necessariamente deve existir uma manipulação no mercado para que aquele produto repugnante acabe se tornando convidativo. E eles, para quem acompanhou o story do Instagram de ontem, inclusive já estão sendo ofertados nas escolas na União Europeia, tá? Então, para trazer um pouco mais do tema, quero mostrar para vocês uma notícia, tá? Já tá traduzida para ficar mais fácil para quem quiser ler, né? A revolução dos insetos comestíveis chegou à Europa. Que delícia! Olha que prato apetitoso de larvas e baratas e outras coisas nojentas. Se o pensamento de hambúrgueres de minhoca com batatas fritas ao lado da água na boca, não sei o que dá água na boca, muito menos a imagem, enfim. É uma tendência na União Europeia, shakes de proteína, barra de cereais e gôndola. Mas vamos lá, vamos ao que importam, tá? Os vermes e outros rastejantes assustadores são os portas estandartes de um esforço
para a sustentabilidade de abastecimento alimentar. Um projeto que cumpre as ambições do Green Deal. Ou seja, a União Europeia está defendendo a nova tendência gastronômica. Não, vocês não entenderam errado. Agora não existe mais nem motivo para esconder que tudo isso não passa de uma engenharia social. É isso mesmo que você ouviu. Vamos lá, vamos para a próxima reportagem. Vamos lá. Vai um grilo no happy hour menos poluentes que carne? Veja, você está tratando a proteína animal, você precisa denegrir aquele objeto. Por qual razão você escolheria comer inseto ao invés de proteína animal? Precisa existir um vilão aí. Então, uma virtude. Estou comendo inseto. Olha que conduta virtuosa. O famoso pedágio ambiental ou a pegada ambiental, né? Como eles gostam de dizer, o footprint. Insetos comestíveis ganham mercado na França. Claro, isso é super apetitoso. Tudo uma questão de o inseto estar bem temperado, assegura o fabricante Dimes da região parisiense. Claro, é só ele estar bem temperado, com bastante químicos. Até onde você iria para ajudar a diminuir o aquecimento global? Recorte. A frase que nós acabamos de falar. É humanamente impossível, racionalmente impossível, poderíamos dizer até de forma religiosa, impossível cogitar se alimentar de insetos, porque é repugnante. Mas da mesma forma que eles te forçam, nos últimos 2 anos nós vimos diversas medidas autoritárias e isso já vem acontecendo, e muitos que se dizem defender o agronegócio, entre tantas outras coisas, pagam pedágios por entrar na narrativa sem saber, não sei se por ignorância ou mesmo por má fé mesmo, mas veja, o fato de você discutir e trabalhar dentro das narrativas faz com que você alimente ainda mais o pedágio que você vai ter que pagar no final. E eu vou te explicar por quê. Isso aqui são reportagens novas. Novembro, dezembro de 2022. Mas lá em fevereiro de 2022 já foi aprovado o 3º inseto na União Europeia comestível, mesmo que não se tenha ciência dos reflexos futuros de se alimentar de algo que não é alimento. Vem comigo. Apertei o botão errado. Desculpa. Aprovação do 3º inseto como novo alimento. Foi lá em fevereiro de 2022. Por qual razão? Segundo a FAO, que é aquela agência da ONU que combate a falta de alimento, combate a fome. Meu amigo, vamos produzir. Nós temos terra para produzir. Tem mais de 800 milhões de pessoas passando fome. Basta que a gente produza e pare de ladainha. Mas segue o baile. Os insetos como alimento surgem como uma questão especialmente relevante no século XXI devido ao aumento do custo de proteína animal. Quem causou o aumento do custo da proteína animal? Quantos pedágios nos últimos 10 anos foram impostos para que se mantivesse a produção de proteína animal nos moldes do Green Deal? Quantos? Rastreabilidade bovina, combate a pastagens degradadas. Não estou dizendo do ponto de vista econômico, não. No ponto de vista de aumento de produtividade. Mas as imposições que aí foram. Tá? Mudanças nas leis de fertilizantes, dificuldades para aprovação de defensivos agrícolas. Taxações. Tratar a produção agrícola como se fosse cigarro. Né? Mas vamos lá. Insegurança alimentar e pressões ambientais, crescimento populacional e aumento da demanda por proteína entre as classes médias. Nós estamos falando de alimento, por que não expandir a produção de alimentos? Não se fala em aumento de produção de alimento, se fala em reduzir os espaços para a produção de alimentos.
Vamos lá. O consumo de insetos, portanto, contribui positivamente para o meio ambiente. Ponto. O primeiro passo. Não vou nem entrar no mérito da saúde e meios de subsistência, porque se torna repugnante isso. Quando você trata como saída ambiental, ele não está levando em consideração a saúde. Isso ali é só narrativa. Ele não está levando em consideração a fome, nada. Quantas vezes nós ouvimos falar nos últimos tempos sobre desmatamento zero? Quantos nós ouvimos falar sobre redução das áreas e compra de propriedades rurais pelo Estado, por exemplo, na Europa agora, né, para reduzir a pegada ambiental? Isso causa o quê? Fome. Aí, virtuosamente, surge uma alternativa para aquela produção de alimento que nós tivemos que reduzir para salvar o clima. Mas quantas narrativas são criadas? Quantas narrativas são defendidas? Aquele que julga os veículos que estão nas ruas como um problema, ou aqueles que julgam problemas, desmatamento da floresta tropical, por exemplo. Uma coisa é o desmatamento criminoso, tá? Uma coisa é desmate criminoso. Outra coisa é imposição de desmatamento zero. Independente, sequer observando a soberania. Mas por qual razão as pessoas ainda reiteram esse tipo de narrativa? De onde surgem? Como nós temos que defender a nossa soberania, a nossa produção? Como é que a nossa classe de produtores rurais, que precisa enxergar a realidade, as pessoas precisam enxergar a realidade, o que nós temos que fazer para que as outras pessoas comecem a nos escutar? É muito simples. Porque eles, como o Brasil, faz parte da Comissão de Pesquisa e Inovação da União Europeia para agricultura, direitos de propriedade intelectual, pedágio, mudança climática, pedágio, né? Entre outros pedágios. E quando você vai lá nas contribuições, acordos, projetos, 21 milhões de euros, um projetinho para falar sobre promoção e implementação de programas internacionais, reforçar cenários de biodiversidade, ecossistemas, blá blá blá. Para quê? Para problemas climáticos. Problemas climáticos. Milhões e milhões de euros destinados, inclusive Fundação de Amparo e Pesquisa de São Paulo, que contribui com o quê? Com projetos como ciência para sustentabilidade, bioenergia, mudanças climáticas, ciência da Amazônia, para vir aqui falar da Amazônia, para problemas envolvendo a temperatura. Gente, na boa, desculpa, eu vou fazer uma observação aqui, tá? Você pega uma fonte do Wikipedia de mudança climática, Wikipedia, e recebe milhões de euros de investimentos. Mas tudo bem, segue o baile, tá? Vamos lá, impactos, CO2, atmosfera, ciência da Amazônia, olha que coisa linda. Tá lá. Problemas de aerosol em Manaus, né? Fechar Manaus, mandar todo mundo embora de Manaus, né? Biodiversidade, conservação. Bom, enfim. Outro projeto de pesquisa de mais 7 milhões de euros. E são vários, tá, gente? São mais, o Brasil está envolvido em mais 300 projetos na ONU. Eu não vou ficar aqui gastando latim para a gente ficar se irritando. Bom, é assim que se cria narrativas para que você passe a comer inseto. É assim, por meio do financiamento, por meio da criação de narrativas. Quando que as pessoas irão começar a entender com um pingo de lógica? Há 50 anos se discute a desertificação da Amazônia. E sabe quando isso vai ocorrer? Nunca.
50 anos. Nós estamos lutando para manterem um aumento em 1 grau e meio, 2 graus e blá blá blá. Essa ladainha era de 4 graus, eles já reduziram para 1,5 porque não vai chegar. E aí eles precisam reduzir um pouco mais até 2050 para quando chegar em 2050 não correr o risco de ter resfriamento. E aí eles falarem assim, não, mas o projeto na verdade era de 0,5 grau. E todo mundo já esqueceu dos 4 graus lá em 2006. Todo mundo já esqueceu. Por quê? Porque não vai chegar. Em toda a história genealógica lá, enfim, do mundo, o clima sempre teve altos e baixos. Isso é óbvio. Não é porque uma florestinha que é um pingo do território do mundo vai influenciar o clima global. Eu não sei se vocês perceberam. Todas as discussões que envolvem hoje aquecimento global, que já é uma narrativa que tem sido criada nos últimos 10 anos, envolve a interferência das florestas tropicais no clima do mundo. E eles não falam da floresta boreal, não falam das florestas subtropicais, não falam das outras florestas que estão aonde? Nos países que comandam, os países desenvolvidos. São só as colônias subdesenvolvidas que vão pagar pedágio para que eles continuem realizando toda a sua industrialização, aumento de PIB, desenvolvimento. Enquanto isso, para que não haja expansão de produção agrícola e produção de alimentos, eles criam alternativas que eles mesmos financiam em suas empresas parceiras. Inclusive frigoríficos brasileiros financiam carne sintética. Olha que coisa interessante, né? Para que seja uma alternativa no futuro. O que importa não é se você está comendo bem, porque eles continuarão comendo bem quando a proteína animal ficar mais cara. Mas você passará a comer inseto. E lembrando os ensinamentos lá atrás de Timão e Pumba. Ouça aqui. Vivendo com a gente, vai comer como a gente. Olhe, aqui é um bom lugar para descolar algum grupo. O que é isso? Comida? O que parece? Que nojo! Gosto de galinha. Viscoso, mas gostoso. Isso são guloseimas raras. Uma noz muito gostosa e crocante. Vai aprender a gostar. É o que eu digo, garoto. Esta é que é a boa vida, sem regras ou responsabilidades. É do tipo cremoso. E acima de tudo, sem problemas. E então? Tudo bem, Ratuna Matata. Desde Timão e Pumba, desde o Rei Leão, a subversão da ordem levou ao quê? A falência do reino. O que restaurou o reino? A ordem. Quando os leões retornaram a ser leões, né, pequeno Simba? Espero que vocês entendam um pouco com essa pequena metáfora o que está ocorrendo no mundo. Porque no final, né, espero que não seja apenas Hakuna Matata. Bom, um grande abraço a todos e uma ótima semana.